Irmãos, eu trouxe um tema aqui hoje para nós que diz assim, bem simples: somos do céu. Somos do céu. E pensando sobre isso, pensando sobre esse tema, eu lembrei de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele diz que ele foi levado ao terceiro céu para que fosse revelado para ele a palavra. Então, existe um céu, existe um lugar, existe uma posição espiritual que só Deus sabe tudo, mas Ele levou pessoas lá em espírito. Paulo diz que não sabia se no corpo ou fora do corpo, né? Ele disse, não sei, ele falou, mas Ele me levou ao terceiro céu. Jesus, quando estava aqui, tudo que Ele ia fazer, tudo que Ele ia, às vezes antes de fazer ali um milagre, né, na multiplicação de pães, dos peixes mesmo, para onde que Ele olhava antes de fazer? Diz a Bíblia que Ele levantava os olhos para o céu, dava graças. Irmãos, o reino de Cristo, como nós ouvimos aqui esses dias, Ele diz que não é desse mundo, é um reino dos céus, é um reino nos céus. Então, o céu existe, o céu existe. E pensando sobre isso, eu trouxe aqui vários versículos para a gente ver. O primeiro aqui está em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Irmãos, tudo de bom, tudo de bênçãos, auxílio divino, respostas para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas, vem dos céus, vem lá do alto. Olha lá, toda boa dádiva e todo dom perfeito, todos os nossos dons, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, tudo que a gente alcança com Cristo, vem lá dos céus, vem de lá, descendo do Pai das luzes. Olha para você ver, né? O Pai das luzes. Quem Jesus disse que são as luzes desse mundo, né? Somos nós, né? Vocês são a luz do mundo. Olha lá, o Pai das luzes, o nosso Pai, né? Tudo de bom vem de lá. Por isso que Jacó, um dia ele, num sonho, ele viu uma escada que tocava o céu, e viu anjos subindo e descendo, trazendo bênçãos, levando pedidos, né? Uma escada que tocava o céu. Estevão, nosso irmão Estevão, aquele que foi apedrejado, pense bem nisso, morreu apedrejado ali. Ele diz a Bíblia que nesse momento ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu o Filho do Homem lá, ele viu Cristo, ele viu o céu aberto. Então, irmãos, tudo isso mostra que o céu é onde deve estar a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos olhos. Esses olhos aqui que nós agradecemos na oração, esses olhos que enxergam, ficam olhando às vezes sempre problemas, coisas aqui de baixo, olhando defeitos das pessoas, olhando coisas do mundo. A gente tem que elevar os olhos ao céu. Estevão viu o céu aberto. Se ele estivesse olhando ali para as pedras, olhando ali com raiva daqueles que estivessem apedrejando ele naquele momento, ele não ia ver nada. Mas ele levantou os olhos para o céu.
gostava de olhar o céu. É gostoso, irmãos. Vale a pena a gente levantar os olhos para o céu. Por quê? A nossa mente tem que estar lá. Nosso pensamento tem que estar lá. Vamos ler aqui em Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olhe para você ver. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, irmãos, a gente tem que parar de se preocupar tanto com as coisas terrenas. A gente não pode pensar só nisso. Temos que pensar nisso também? Temos. Faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, de tudo que a gente faz. Mas a gente tem que pensar mais nas coisas lá do alto. A gente tem que pensar mais nas coisas dos céus, no que Deus tem para nós, e esquecer um pouco aqui dessa vida terrena. Esse mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Da onde nós somos? Qual é o tema da palavra? Do céu. O mundo jaz no maligno. O que a gente pode fazer? A gente, está escrito na Bíblia, a gente ora, pede. Se uma pessoa chega na gente, pede, olha, ora por mim, a gente ora, se pede ajuda, a gente ajuda. Mas sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós somos do céu. Então, vamos nos concentrar em Deus e em sua palavra. Vamos nos concentrar no que Deus diz. Vamos ver aqui em Filipenses 3:20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa pátria está nos céus. A nossa casa está nos céus. A nossa terra, a nossa pátria. A gente canta aí o hino brasileiro, diz a pátria amada, Pátria amada Brasil. Olha, irmãos, a gente tem que cantar, a nossa pátria amada é o céu. Essa é a nossa pátria, viu? Lá é o nosso lugar, é para onde nós temos que olhar, para onde nós temos que pensar, onde tem que estar a nossa mente, o nosso coração. Por isso, esses dias a pastora Vanessa pregou aqui em Lucas 10:20. Lucas 10:20 diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Isso. Não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, escrito nos céus. O nosso nome está lá, é a nossa pátria, é da onde nós somos, é da onde nós viemos, é para onde nós vamos um dia. Esse é a nossa pátria, esse é o nosso pensamento. O nosso nome está escrito nos céus. Ele diz: alegrai-vos. A gente tem que ser alegre por isso, agradecer a Deus todos os dias da nossa vida por isso. Senhor, obrigado por meu nome estar escrito nos céus. Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, essa é a nossa alegria. Sabemos que somos seres dos céus. Sabemos que temos o dom de voar. Sabia disso? Mas temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Nós temos dons, irmãos. Temos dons que vieram dos céus para nós. A gente vai entrar aqui agora um pouco em umas palavras simples, porque esse tema, irmãos, ele veio na minha mente quando eu estava sentado em casa, com a Bíblia na mão, bem de manhãzinho, umas 6 horas da manhã, no quintal, e uma pombinha estava sentada assim, bem no final do telhado da casa. Uma pombinha. Nessa hora eu olhei aquela pombinha assim, quietinha, mansinha ali.
os gatos aqui no chão olhando para ela. Porque os gatos, se ela desce, os gatos comem. Eles pegam mesmo, né, Rodriguinho? Tem muito gato lá em casa, né, Rodriguinho? Rodriguinho sabe. Eles já apareceram lá com passarinhos mortos lá. Eles sobem às vezes no muro, pega lá na árvore. Mas aquela pombinha ali naquela ponta daquele telhado ali, quietinho, eu olhei aquilo, Deus me colocou essa mensagem aqui. Vamos ler aqui em Mateus 10:16. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha só. Irmãos, a pomba é simples. A pomba é simples. Ela é humilde. Ela é mansa. Predadores para ela. Existem muitos perigos para ela. Assim somos nós. Ele diz aqui, ó: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Olhe para você ver o problema, o perigo como nos ronda. Nós somos ovelhas de Cristo, não somos? Mas estamos aqui cercados por lobos. Cercado por lobos. Então, a gente tem que ser o quê? Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu sempre fiquei pensando nessa palavra, né, e querendo entender. Eu agradeço a Deus porque Ele revelou aqui um pouco de entendimento nessa palavra aqui que eu vou passar aqui para a gente agora. Jesus disse para sermos simples, mas prudentes. Ou seja, nos defender quando atacados. Nossa pátria é o céu. Não podemos nos deixar ser pegos pelos perigos aqui de baixo. A nossa pátria é o céu, somos do céu. Mas vivemos nesse mundo como ovelhas no meio dos lobos. Aqui embaixo, irmãos, é onde mora o perigo. Aqui embaixo, nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, não é? Quem que foi expulso do céu e caiu aqui para esse mundo? Satanás. Ele foi expulso do céu. Jesus disse: eu via Satanás cair como um relâmpago do céu para a terra. Ele veio aqui cheio de ódio, cheio de fúria. E ele vive rondando aqui. Ele, o seu exército aí, que tem um terço dos anjos vieram junto com ele, foram expulsos do céu e caíram aqui para baixo. Esses são os lobos. Esses são os lobos. E nós somos como ovelhas. Irmãos, nós temos que ser sábios. Nós temos que ter muito cuidado, porque esses lobos nos rondam dia e noite. Dia e noite eles rondam a nossa vida. Paulo, que subiu, foi arrebatado ao céu para que fosse revelado para ele a palavra da graça, de ti e da doutrina. Irmãos, quanto à doutrina, que é a palavra da graça de Cristo, essa é a nossa doutrina. Nesse sentido, a gente tem que ser simples como a pomba. A gente tem que ser humilde. A gente tem que ser manso. Com a palavra da graça a gente tem que ser assim. Jesus, quando ele falava numa mansidão, numa humildade, né? Ele sendo Deus, sendo dono de tudo, tendo todo o poder na mão, ele fazia tudo na maior simplicidade. Na maior simplicidade. Ele não fazia nada para se engrandecer, para se mostrar, não. Ele fazia tudo da forma mais simples. Quanto a palavra, quanto a Cristo, irmãos, na presença de Cristo, sejamos como as pombas, humildes, mansos para com Deus, sempre prontos a dar ouvidos, a aprender, a ouvir, mas
quanto a cuidar de nós, o que Paulo falou? Cuida de ti, Timóteo, da doutrina. Então, cuidar da doutrina é ser como a pomba. De nós, a cuidar de nós, sejamos prudentes como a serpente. Temos que ser prudentes como a serpente. A serpente, diz a Bíblia ali que a gente tem que ser prudente como a serpente. Você vê serpente andando por qualquer lugar? Às vezes vem alguma, né? Já apareceu. Mas a serpente, ela é prudente. Ela não anda dando bobeira. Ela não anda em qualquer lugar, no dia a dia. Dificilmente a gente encontra. Irmã, no dia a dia, ela é perseguida para ser morta. Ela não anda. A serpente, ela vive no seu habitat natural, no mato, né? Na selva. Tem serpente que vive no deserto. Tem serpente que vive na água. Tem em todos os lugares. Mas ela sabe que se uma serpente aparece na nossa casa, o que a gente vai fazer? Vamos matar ela, não vamos? Vamos matar. Irmãos, dificilmente ela vem. Olha lá. O que acontece? Ela aparece, a gente mata. A pombinha não, a pombinha fica aí, senta na nossa casa, fica ali no telhado, fica em todo lugar. Vem a serpente, ela fica no seu habitat. Ela tem essa prudência, ela tem esse cuidado. Ela está sempre pronta a se defender, se incomodada. Pisa nela, o que ela faz? Ela vem, ela se defende. Então, irmãos, quanto a cuidar de nós, quanto ao cuidado de nós, fique na sua posição, fique na sua prudência, respeite o lugar do outro. Nós somos do céu, não somos da terra. Nós somos dos seres do céu. Nossa pátria é o céu. Então vamos agir com prudência como seres do céu. Vamos cuidar de nós. Vamos cuidar em todos os sentidos. Vamos ter essa prudência da serpente. Vamos ter esse cuidado. Não vá onde você pode ser prejudicado. Não vá a um lugar onde você pode perder a vida. Temos que ser mansos com Deus. Na palavra de Deus temos que ser humildes, mansos com Deus, para com Deus. Mas no nosso cuidado, sejamos como a serpente, sempre prudente, sempre preocupado da onde a gente está, sempre de olho aonde a gente está. Olhe, o perigo ronda a gente na rua, no trânsito, né? A gente que dirige aí, a gente sabe disso. A gente tem que estar com o olho ligado em todos os lados. Esse mundo é nosso inimigo, irmãos. O mundo nos odeia, diz a Bíblia. Se o mundo odiou a Cristo, o mundo também nos odeia, porque nós não somos do mundo, nós somos dos céus. Nós somos como Cristo nessa terra. Nós temos a presença de Cristo nessa terra. Então é isso. Nossa vida tem que ser assim. Temos que ter essa prudência. Vamos entrar aqui agora na questão da águia. Isaías 40, 29, mas no 29 ao 31 a gente vai ler. Isaías 40, 29 a 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. No 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de caiu exausto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Glória a Deus. Oh meu Deus. Oh Pai amado. Sempre que eu leio esse versículo aqui, eu lembro da irmã Ruth, da avó. Sempre, porque eu vi as forças dela sempre serem renovadas por esperar em Cristo, por confiar em Cristo. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor
renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Nós somos como águias. Nós já ouvimos muito sobre isso. Eu vou ler aqui algumas particularidades da águia. Elas fazem seus ninhos nas alturas. As águias voam por cima das tempestades, quando as tempestades vêm de encontro com ela. Elas usam o próprio vento da tempestade para planar e para subir, e passam por cima. Águias não voam em bandos. Não. Águias não comem comidas estragadas, como os urubus. As águias, olha aqui, ó. Sabia que as águias enxergam em todas as direções? A águia, o pescoço dela, ela enxerga, ela tem uma visão total. Vocês sabem que a águia é a ave símbolo dos Estados Unidos, devido à sua aparência majestosa, devido a ser respeitada pelas outras aves e por ser forte e corajosa. Esse foi o pensamento quando eles colocaram a águia como símbolo dos Estados Unidos. Ou seja, nós somos comparados à águia na Bíblia. Somos seres das alturas, meus irmãos. Somos seres dos céus e não da terra. Assim como a águia faz os seus ninhos nas alturas, vamos fazer também o nosso ninho nos céus, a nossa casa nos céus, o que é o nosso lugar. Não somos aqui de baixo. Se vem uma tempestade na nossa frente, vamos voar por cima dela, vamos encarar ela e passar por cima dela. Não podemos entrar por baixo, não podemos nos amedrontar. Deus nos deu essa força. A gente diz ali que a gente sobe, a gente tem asas como águia para subir. É na tempestade, aquele vento para passar. Não tenhamos medo disso. Nós temos asas como a águia. A águia, ela voa, a asa dela é enorme. A asa dela faz com que ela voe em alturas que outros pássaros não voam. Esses somos nós, irmãos. Nós temos essa força em Cristo. Oh, meu Deus. Deus multiplica as nossas forças quando nós estamos cansados. Quando nós nos cansamos da batalha, Deus multiplica as nossas forças. Porque nós nele esperamos, diz a Bíblia. Confiar nele. É ter fé nele, é crer nele. Outro não é em mais ninguém, não é na água. Viu, Rodriguinho? Não é na água. Não é, a água não salva ninguém, quem salva é Cristo. É Cristo que salva. Voar alto. Não devemos nos arrastar aqui pelo chão, aonde tem o perigo, onde tem os lobos aqui para nos devorar. Vamos nos colocar na nossa posição como águias. Vamos nos portar como verdadeiras águias, ser respeitados pelo que nós somos, pela coragem que Deus nos deu. Deus nos encheu de coragem, Deus nos encheu de força. Ele multiplica nossa força quando nos sentimos cansados. Irmãos, nós somos dos céus. Nós somos do alto. Nós temos asas como a águia, diz a Bíblia. Deus nos deu uma pátria que é o céu. Dádiva, é de lá que vem todo dom perfeito, nós lemos aqui. É lá que nós temos que olhar. Nossos olhos têm que estar virados para os céus, para as coisas lá do alto. A nossa mente tem que estar nas coisas lá do alto, não daqui de baixo. Não vamos nos igualar aqui, não é que nós achamos que somos melhores, que não é isso. Não é, nós cremos na palavra de Deus. Se os outros não têm esse conhecimento, o que a gente vai fazer? Graças a Deus que nós temos. Deus tem nos dado o conhecimento para ser como a águia, quando necessário, para voar alto. Somos nós, irmãos. Assim somos. Não precisamos desfazer das pessoas também, não. Mas temos que nos colocar no nosso lugar.
Deus nos fez para voar nas alturas, para sermos águias quando necessário, para enfrentar uma tempestade, para voar alto. Para com Deus, com a sua palavra, como a pomba, manso como a pomba, humilde na palavra de Deus. Quando no sentido de cuidar de nós, prudentes como a serpente. Temos que ter todo o cuidado conosco. É o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo, é o que nós precisamos dele aqui. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, o outro não vai cuidar de nós. Irmãos, somos seres do alto, somos seres dos céus. Estamos finalizando. Eu creio que um dia todos nós voltaremos para a nossa pátria verdadeira, assim como Deus fez com Elias. Vamos ler aqui para a gente finalizar, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11, diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus, glórias a Deus. Oh Pai amado, Elias com Eliseu andando, mas como Elias, assim como Eliseu também era uma pessoa, era um homem do céu, assim como nós. Ele foi levado. Elias foi levado por um carro de fogo, diz a Bíblia, aos céus, que era a sua pátria. Ele era dos céus e não da terra. Eu creio, irmãos, que nós somos dos céus e não da terra. Talvez não acontecerá como aconteceu com Elias conosco. Talvez que nós temos que crer é que o nosso espírito, a partir do momento que ele deixar a carne aqui, ele vai seguir aos céus, que é a nossa pátria. O Senhor Jesus Cristo tem isso preparado. Temos que crer nisso. Elias, ele confiava de todo o coração em Deus, na sua palavra, tanto que pela fé ele pediu que caísse fogo do céu, e caiu. Ele pediu para fechar o céu para que não chovesse, e fechou. Ficou 3 anos e meio sem chover. Depois ele pediu para voltar a chover, e voltou a chover. Elias estava sempre ligado às coisas do céu, sempre ligado. Por isso Deus o usou aqui na terra, atendendo a você. Não, quando ele mandou descer fogo do céu, foi para que todos aqueles profetas de um Deus mentiroso, que não existe, Baal, fossem ali consumidos ali, e vissem que existe um Deus, que existe um Senhor verdadeiro, que faz a sua obra, a sua vontade. Por isso ele fazia o que ele fazia. Por isso Deus o usou aqui na terra, e depois o levou para os céus arrebatado, onde era a sua pátria. Irmãos, nós também somos do céu. Vamos pensar sempre nas coisas do céu, em Deus e em sua palavra em graça, para que assim sermos também usados por Deus aqui, assim como ele usou Elias, tantos profetas dele aqui. E um dia seremos levados de volta aos céus por ele. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Glória a Deus.